Boa tarde, presidente Otávio. Boa tarde, Miguel, presidente do CRI. E boa tarde a todos. Última palestra do dia, né? Para protesto, para judiar da turma, mas temos que ter coragem, principalmente diante do cenário atual. E então não trago muitas notícias boas, trago notícias boas, claro, da CRA, do avanço, mas tem algumas notícias um pouco mais delicadas. Então, eu vou começar. Trouxe alguns gráficos e números aqui, então está bem difícil a visualização. Eu vou explicar para vocês um pouco o que vem fazendo a CRA, o número de títulos que vem passando. Então, em 2014, pela CRA, já passaram mais de 700 mil títulos. Desses 700 mil títulos, tem o valor do recuperado, do protestado, do retirado, que não é tão importante nesse momento, só depois para um estudo mais aprofundado sobre o diferimento. Mas o que mostra uma surpresa é que os bancos representam 590 mil títulos, ou seja, 17% dos títulos que passam hoje pela CRA já não são mais de bancos. Então, a gente já está perdendo um pouco a dependência dos bancos. Eu não sei como está em todas as comarcas, mas as comarcas que estão evoluindo na questão do diferimento, de títulos, protesto de CDAs das prefeituras, essa dependência dos bancos vem diminuindo. E é importante que a dependência dos bancos diminua, porque a gente não pode depender de um único cliente, porque esse único cliente e usuário, da noite para o dia, ele pode deixar de nos enviar título. Então, se isso acontecesse, a gente sempre fala, fecharia as portas. Então, a gente tem que cuidar, trabalhar e tentar fomentar o protesto para acabar com essa dependência tamanha dos bancos. Então, aqui o gráfico de volume de títulos que passa pela CRA, não tão... a gente não vai conseguir analisar os dados agora, mas o que eu queria frisar é esse avanço do protesto, principalmente nas CDAs. Tivemos já em 2012 o convênio com a PGF-N, a partir desse ano, final do ano passado, PGF enviando títulos da União, com volume considerável, eu tenho aqui o gráfico das CDAs, a gente percebe que no mês de setembro o volume de mais de 9 mil CDAs apontadas no estado. Então é um volume muito grande, é um percentual muito importante que incrementa a atividade do protesto, que vem tendo uma queda nos últimos anos. E agora, recentemente, eu não sei se todos receberam o ofício, não fechamos o convênio, conseguimos um decreto do governo do estado autorizando o protesto de CDAs estaduais, que é um trabalho que a gente vem fazendo há 2 anos já junto à Procuradoria-Geral do Estado, com diversas reuniões, e agora conseguimos essa evolução e já em dezembro iniciaremos testes para janeiro começarmos a receber essas CDAs. E uma questão bem importante, bem interessante, que o Tribunal de Justiça, por ser um ato isento, ele está fazendo o ressarcimento dessas CDAs. Então, mesmo que seja um título muito mais difícil, caro, difícil de cobrança, caro para a serventia, ele é um título que está sendo ressarcido, então, para a serventia ele é muito bom, muito importante, e para esse fomento, para essa evolução do protesto. Outra questão que é muito importante, que a gente vem tentando, o Instituto de Protesto Catarinense vem tentando muito, batalhando muito, na captação de títulos, buscar os títulos que a gente não tem. A gente não perde o que a gente não tem, a gente precisa trazer essas empresas que não apontam mais títulos, ou deixaram de apontar, ou nunca apontaram títulos para protesto. Nós temos que trazê-los para a serventia de protesto, para que apontem títulos, e aí surgiu o diferimento de protesto dos emolumentos,
que a maioria de vocês conhece, que é o formato, que em Santa Catarina o principal é a FCDL, onde o credor não antecipa o pagamento. O pagamento dos emolumentos e demais despesas ele é feito pelo devedor, ou no tríduo legal, ou no momento do cancelamento. Isso teve um incremento muito grande. No volume de títulos, a gente chega a apontar, eu estou com os diferidos aqui, vejam, no mês de julho, 11 mil títulos diferidos no estado, e no ano, volume total, 70 mil títulos. Então, é um volume muito grande, é um volume que ultrapassa muitos e muitos cartórios durante um ano inteiro, e esse volume de títulos que está pulverizado no estado inteiro, porque o convênio é estadual, com a FCDL, e outros convênios também que estão incluídos nesse número, ele traz um incremento para a serventia de trabalho e traz o usuário, traz a sociedade para utilizar novamente o serviço de protesto. Então, é um trabalho incansável que o IAPTB faz. O Marcial de Tuporanga começou esse trabalho há um tempo, o Osiel em Criciúma, eu faço obviamente em Joinville também, faço com outros órgãos do Estado, visando todos os cartórios do Estado. São visitas a clientes, a possíveis clientes, associações de classe, para que comecem a utilizar o serviço de protesto como forma de recuperação de ativo. Porém, a gente esbarra numa dificuldade, que muitos colegas ainda não aceitam essa ferramenta. Por quê? Esse método de apontamento. Porque não querem gastar ou com distribuição, aqueles que têm distribuição, ou com o valor do selo, que o valor consideramos baixo, mas o valor do selo, ou com as despesas de intimação, que algumas vezes é longe, acaba sendo inviável. Mas isso dificulta muito a nossa divulgação estadual. Se um cartório não quer receber esses títulos, ele acaba prejudicando muitas vezes a entrada de uma empresa, a entrada de uma classe inteira, de um volume de títulos que poderia trazer uma rentabilidade. E a gente tem que falar em rentabilidade, é serviço, vai trazer emolumentos, vai trazer receita para a serventia. E esse cartório, os cartórios que não aderiram ainda, eles acabam prejudicando porque a gente acaba não conseguindo captar esses conveniados, esses títulos. Então, é um apelo que a gente faz para que se comece a trabalhar, se analise bem, porque não é despesa, são 70 mil títulos. Se a gente pensar em 70 mil títulos no ano, vezes R$16, que é a certidão do Serasa e Boa Vista, a gente já consegue trabalhar, a gente já consegue, claro, não vai ter uma rentabilidade com isso, um lucro com isso, mas a gente já consegue trabalhar, fazer um estoque de recebíveis, porque mais cedo ou mais tarde, aquele usuário, aquele cidadão, aquela empresa vai precisar cancelar esse protesto, e no momento do cancelamento receberemos todos os emolumentos devidos na forma da lei. Então, isso vem travando um pouco a própria divulgação em âmbito estadual, divulgação em revistas, rádios, por quê? É difícil a gente divulgar protesto em Santa Catarina de forma gratuita para o credor. Por quê? Vai chegar numa comarca que não quer aceitar o título, e a gente tem casos de comarcas com 3, 4 serventias, que um deles não quer receber o título e já inviabiliza toda a comarca. Então, é um apelo que a gente faz para que é bom, é rentável, é importante para a classe a gente trazer e não afastar ainda mais esses clientes, usuários do serviço de protesto. Perdão. Essa semana, o Instituto de Protesto enviou para todos os cartórios todos os cartórios folder, flyer, que está sendo interessante disponibilizar na própria serventia e nas associações da cidade, no comércio local, que fala dos benefícios do protesto, da utilização do protesto. Na primeira semana, a gente já conseguiu 5 conveniados só de uma comarca. Por quê? Porque foi ao cartório, buscou
viu o flyer, achou interessante, entrou em contato com o Instituto de Protesto, que tem uma estrutura para atender esses conveniados, e já passaram a mandar título. Quem não quer título? Quem não quer trabalhar? Né? Quem não quer trabalhar, não quer receber os títulos, quer afugentar clientes. Então, talvez esteja fazendo um trabalho ou na função errada. Mas é importante que a gente traga todos esses títulos. E sobre a questão de diferimento também, ela é inevitável. Assim como foi a CRA, assim como foi a CNP, que muitos não queriam entrar na CRA, muitos não queriam aderir à CNP, ela foi inevitável e, mesmo que seja por meio de norma, todos tiveram que aderir. E agora, na última convergência, na Assembleia Anual do Instituto de Protesto, foi decidido, foi aprovado que o Instituto de Protesto vai fazer um trabalho para aprovar a legislação nacional pelo diferimento. Então, no país inteiro, nos próximos meses ou anos, vai ser aprovada uma lei para que seja diferido e seja gratuito para o credor. Porque não tem como a gente querer comparar o nosso serviço em questão de preço. Claro, em qualidade somos muito eficientes, mas de preço com Serasa e SPC, que são nossos concorrentes diretos, Serasa e Boa Vista, SPC e SCPC também. Nós cobramos 70, 80, 100 reais um título, porque é um trabalho, uma qualificação, tem intimação, que muitas vezes é distante, é muito eficiente, porém o Serasa faz um serviço de negativação, faz um serviço de recuperação de ativo por R$ 1,70. Então, obviamente, muitas empresas estão migrando do banco e indo para o PFIM, que é o serviço do Serasa. E Joinville, principalmente, a gente teve uma queda aí de 40% no número de títulos. Alguns colegas não sentiram isso porque a gente está em época de crise. Mas o número de empresas que vem saindo mensalmente, e a gente percebe isso na CRA, porque os apresentantes não são mais os mesmos, os apresentantes estão saindo, e quando eles saem, é muito difícil trazê-los de volta. Então é um trabalho que a gente tenta trazer, mas o diferimento ele é inevitável, mas é muito importante que a gente faça por convênio, por impacto ser muito menor, para não ter um impacto na receita muito grande, porque sempre que há um diferimento, há uma queda de receita de 30%, 40% nos primeiros meses. Então, todos já têm que estar preparados para isso, que vai ser a forma de sobrevivência do protesto. E a notícia, depois eu vou passar a notícia dos bancos, mas falando dos diferimentos, o nosso principal conveniado é a FCDL, e agora temos um outro conveniado com potencial gigantesco, que é a Facisc. Fechamos no mês passado o convênio com a Facisc, que são 35 mil empresas no estado de Santa Catarina, inclusive a CIL, a CIG, a CIB, são membros da Facisc, e a Facisc tem uma equipe de oferta do serviço e vai ofertar o serviço de protesto para os seus associados. Então, muitos que estão de fora não vão receber esses títulos e acabam prejudicando a todos, só que o pior é que aqueles colegas também vão estar perdendo. Aquela população, aquela comarca vai trabalhar com Serasa, vai trabalhar com Boa Vista e poderia estar trabalhando com aquele cartório por meio da Facisc, da FCDL. Fechamos no norte do estado com a Comac, que é dos construtores, com a Jorpem, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas. Então, são trabalhos que a gente tem que fazer de fomento do protesto na nossa comarca. O Marcial me comentou que o intimador dele, quando fazia uma intimação, já perguntava se naquele comércio existia títulos a ser protestado. E fazia isso e teve um incremento sensacional. O volume de títulos dele está muito bom, né, para o que era, e ele está muito feliz com isso. Trabalhos pequenos, simples, porém o sistema, do jeito que ele estava caro, arcaico, ele tem que ser moderno e barato para o credor.
E falando do diferimento, né, uma notícia que é a pior notícia aí dos últimos anos para o setor de protesto, que a gente não sentiu ainda, é que começaram com Itaú e Bradesco, inclusive com campanhas televisivas, o protesto sem cartório. Como eu falei, a nossa dependência é dos bancos, boletos, duplicatas que vêm via banco, que são boletos com ordem para protesto. O banco agora oferece, Bradesco e Itaú, começou a oferecer em alguns estados, não chegou ainda no nosso estado. Ele oferece aquele boleto com ordem para protesto, mas não vai para protesto. Ele vai para o Serasa. Por quê? Porque para o protesto ele tem que pagar R$12 por banco, mas antecipar R$100 por cartório. Assim ele vai ser um boleto com ordem para protesto, que vai só para o Serasa e custa R$1. Qual empresa que vai continuar a querer mandar para o cartório de protesto antecipando esse valor? Claro, a gente vai ter ainda algumas empresas mais tradicionais, algumas empresas que gostam, que acham importante, acham seguro, mas a gente vê uma tendência de queda muito grande. Só esses dois bancos em Minas Gerais. No primeiro mês houve uma queda de 35% no volume de títulos desses bancos. E é no primeiro mês. Então, a gente não quer ficar tão preocupado, mas a gente fica... talvez a gente demore aqui para sentir 1 mês, 2, 3, 1 ano, mas esse produto do banco, ele é muito... acaba sendo muito bom para o empresário. E a gente tem que ter um produto melhor. O nosso não tem que custar R$1 nem R$1,70, ele tem que ser de graça. Ele tem que ser de graça para o credor, porque nós somos eficientes e nós somos tão eficientes que a gente vai trabalhar com a recuperação e a gente vai receber os emolumentos da recuperação. Então, essa é uma notícia aí que a gente tem que ficar bem atento, e eu insisto que todos temos que entrar, aderir ao diferimento. Quem quiser, entre em contato com o Instituto de Protesto, que está à disposição. Quem não recebia, que queira receber. Muitas vezes é um volume baixo recuperado, mas é um estoque de títulos, é um estoque de recebíveis. São empresas que talvez nunca mais deixem de apontar títulos porque estão satisfeitas. E é isso que a gente precisa do usuário satisfeito, o credor com valor recuperado, e isso a gente precisa se atentar. E mostrando aqui o número de conveniados, né? Não só a FACISC e a FCDL, mas a gente tem convênios específicos que todos podem fazer na sua comarca, que muitas vezes não aponta só título na comarca de vocês, aponta no estado inteiro. 102 conveniados em Criciúma, 51 conveniados em Joinville, 41 em Forquilinha, 25 em Capivari de Baixo, 8 em Sara. O Marcial deve ter dezenas, porque eu acho que trabalha direto lá, porque não precisa passar pela distribuição. Então, pode ser feito isso também, pode passar via CRA, mas esses colegas aqui, inclusive eu, estamos recebendo mais títulos. Estamos trabalhando mais, estamos tendo um incremento na nossa receita, que é importante, mas trazer o usuário para o serviço de protesto, para o serviço notarial é importante, a gente precisa, não pode afastar a sociedade. E não quero esvaziar também o evento do dia 29, mas no dia 29, agora de novembro, a gente vai fazer um evento muito importante para tratar justamente do rumo, né? Se vamos aguardar o diferimento nacional ou se vamos aprovar uma lei, um diferimento total já em Santa Catarina. Como vai ser essa lei? Se vai ser parcial, se vai ser total, se o diferimento vai ser por faixa de valor, ou se vai ser obrigatório o diferimento pelos conveniados. Enfim, a gente vai ter que discutir isso lá, que vai ficar para a parte da tarde, uma mesa, e é praticamente um pinga-fogo e uma assembleia para a gente decidir os rumos do protesto no Estado. Nosso setor comercial do Instituto de Protesto, setor de venda, setor de publicidade, marketing,
ou a gente vai ter a união do Estado inteiro, ou vai ficar muito difícil essa divulgação, esse fomento. Na parte da manhã, a gente vai tratar com o Dr. Roberto, que fez um diagnóstico muito importante em Minas Gerais e São Paulo, com visita a empresas que apontam títulos, que deixaram de apontar e que nunca apontaram títulos. E o que eles falam do serviço de protesto, né? Que é burocrático, que é caro, que é demorado. E tudo isso a gente está solucionando. A gente está deixando mais rápido, eficiente, barato agora com a gratuidade. E ele vai trazer esse diagnóstico, talvez tentar trazer algumas soluções. A segunda palestra com o Dr. Fernando, que é comercial de São Paulo, faz a venda, não está confirmado ainda. Ou o Rafael, que é comercial de Manaus, para trazer as soluções que eles encontraram. Porque Manaus e São Paulo foram os únicos estados do país que tiveram um incremento no volume de títulos. Todos os outros estados tiveram uma redução no volume de títulos apontados via banco. Então, as empresas estão fugindo do protesto, estão indo para o Serasa. O Serasa tem uma política muito agressiva. E vai ser no Hotel Infinity Blue em Balneário Camboriú. Todos estão convidados, vai ser uma oportunidade para a gente discutir mesmo só protesto. É importante que os tabeliães estejam presentes, ou o seu responsável pelo setor de protesto, que possa decidir, que inclusive que vai manifestar, se manifestar nas questões que precisaríamos de votação, porque é essencial e vai ser definitivo. Talvez no próximo ano já tenhamos o diferimento total, ou não, talvez um impacto na nossa receita que seja negativo nos primeiros meses, então todos têm que estar preparados. É uma pena que a gente traz os outros colegas trazendo inovações, a gente traz algumas inovações, mas umas notícias mais preocupantes. Por isso, eu convido a todos e estaremos esperando todos lá. Encerro a minha conversa com todos e iniciaremos a Assembleia da Noreg. Boa tarde.